gente, bom dia. Acordei aqui agora. Tenho que sair de casa antes das 9. A gente vai pegar um barco pra ir pra Gozo. A gente vai passar o final de semana lá em Gozo, aqui em Malta. E eu tô tomando meu café. Minhas roupas estão todas molhadas, porque eu lavei elas ontem à noite e tá frio aqui. Então tem que organizar minha bolsa, organizar minhas coisas, tomar um banho, arrumar o cabelo. Desculpa. E, e é isso. Espero que dê tempo e que eu não me atrase. A gente tem que sair daqui pelo menos umas 8h40. Então eu tenho 40 minutos pra fazer tudo isso. Espero conseguir. Bora ver comigo? Nossa, olha esse mar que lindo. I used to jump without looking. Didn't care if I fell too hard. Now I keep my hands in my pockets. Overthink every scar. I've traded daisy chains for loose ends and no connection. I've traded summer breaks for long nights and lost direction. I know I've made mistakes, but never learned my lesson. Where did she go? I swear she was just here, running the show, so unafraid. Wish I could go back to those days. Where did she go? Is she hiding in me? Behind dreams I used to dream. Help me see the world the way I used to do. My life was just cruel. I used to wish on dandelions, just blowing home into the breeze. Now I'm scared to make a simple promise when nothing stays the way it seems. Where did she go? I swear she was just here, running the show, so unafraid. Wish I could go back to those days. Where did she go? Is she hiding in me? Behind dreams I used to dream. Help me see the world the way I used to do. My life was just cruel. Life was just cruel. Gente, acabamos de chegar aqui no Hotel Marcelino. Eu vou fazer um tour com vocês rapidinho no quarto. É muito bonito aqui. Então, a gente chega e aí tem esse hall de entrada. O Zaqueu já tá ali sentadinho. Aqui é o banheiro. Muito bonito, muito confortável. A gente vai ficar aqui 3 dias. Muito lindo, bem equipado. Tá tão cheiroso aqui. Eu acho que eu nunca senti um cheiro tão cheiroso. Aí a gente vai dormir numa cama que parece boa. A gente vai ficar até com vontade de não ir embora.
Aqui tem um guarda-roupinha com cofre. Ai, gente, que fofura. Eu amei esse tom de verdezinho. E tem essa caneta que eu falei pro Zaqueu que eles deixam de brinde. Diz o Zaqueu que não, mas eu acho que eu vou levar pra mim de brinde. Zaqueuzinho. E aí tem essa varandinha. Deixa eu destrancar. A vista não é muito bonita, não. Mas tem um espacinho assim, ó. Assim, tá vendo? É importante. Também quero um pouquinho de sol. Nossa, senti um cheirinho de alho. Isso vai ter com carbonara agora, hein? Tem várias coisas perdidas aqui. Ainda tem? É um Airbnb? É, Airbnb. Que legal. É bonito lá dentro também? Tem gente que mora lá dentro? Não. Só tem um Airbnb? Só tem um Airbnb. E ninguém mora, tipo, dentro Não. da... Eu não sei, eu acho. O sentimento é o mesmo quando você fica aqui em cima, porque as casinhas parecem as casas do Oriente Médio. Cara. Bom, meus amigos, a partir de agora vocês vão escutar minha voz narrando a história de um dos lugares mais impressionantes aqui da Ilha de Malta. Bem-vindos à Citadela de Victoria, aqui na Ilha de Gozo. Mas antes de iniciar essa jornada, vocês precisam entender o significado da palavra citadela. Citadela nada mais é do que cidade alta. E isso muda tudo. Não é apenas um castelo isolado no meio do nada, e sim uma cidade inteira construída no ponto mais alto e cercado por muralhas. E quando o perigo aparecia, e ele aparecia com uma certa frequência, é pra lá que todo mundo corria. Homens, mulheres e crianças. E é aí que a Citadela se transforma em sinônimo de abrigo, estratégia e sobrevivência. Hoje esse lugar é rodeado por silêncio, mas por séculos foi rodeado por medo e o sentimento de alerta constante dos moradores da pequena ilha de Malta. Como tudo muda, séculos se passaram, as guerras diminuíram e os impérios também mudaram. E no século XIX, Malta passa a fazer parte do Império Britânico. E é nesse período que a família real britânica começa a influenciar diretamente a ilha. Por muito tempo, essa cidade se chamava Rabat, e ainda é conhecida assim pelos moradores locais. Porém, em 1887, o nome muda para Victoria. O novo nome foi uma homenagem à rainha Victoria durante o Jubileu de Ouro no seu reinado. E mesmo assim, depois de tantos anos, os moradores locais ainda têm um carinho por esse nome antigo, chamado Rabat. Mas não é só o nome Rabat que é antigo. Chegando mais perto das muralhas, podemos observar
a presença de conchas presas nela. Isso não é decoração, essas pedras literalmente já foram no fundo do mar, e o calcário utilizado carrega fósseis marinhos de anos e anos. Malta inteiro nasceu literalmente debaixo da água, e talvez seja por isso que cada pedra aqui parece guardar um segredo. E hoje a gente está descobrindo um pouco mais dos segredos por trás da ilha de Malta. E por falar em segredos, existe uma lenda que nasceu num dos momentos mais sombrios da história de Gozo. Durante o período do Império Otomano, a cidadela foi cercada, a defesa não resistiu e a ilha caiu, pouco a pouco. A maior parte da população foi capturada e levada como escrava. Famílias foram separadas e o medo tomou conta de tudo. E é justamente nesse cenário de medo e desespero que surge uma lenda popular que é passada de geração em geração pelos moradores da ilha. Essa lenda conta a história de um homem e de sua família. Durante as guerras, ele conseguiu se refugiar dentro da citadela, mas chega um momento que infelizmente ele percebe que não há mais saída. O destino então de sua esposa e de seu filho seria a escravidão, e o desespero falou mais alto. Tomado então por esse desespero, pelo medo e pela dor, o homem tomou a decisão mais extrema. Acreditando que estava poupando a própria família de um sofrimento ainda maior, ele teria tirado a vida de sua esposa e de seus filhos e, em seguida, colocado um fim à própria vida. Essa história nunca foi confirmada por registros históricos, por isso é apenas uma lenda da região, mas ela carrega algo muito real: o nível de terror, desespero, impotência vivido pelas pessoas naquele momento. A importância da citadela não termina nas muralhas e nem nas histórias de invasão. Durante séculos, esse lugar foi o verdadeiro centro econômico de Gozo. Tudo passava por aqui, impostos eram cobrados, decisões eram tomadas e o comércio da ilha era totalmente controlado a partir desse ponto elevado. Claro, um ponto muito importante: os camponeses que viviam fora das muralhas traziam produtos para cá. Trigo, azeite, vinho, tudo era armazenado e administrado dentro da citadela. Em tempos de perigo, esses estoques garantiam a sobrevivência da população e em tempos de paz garantiam a estabilidade econômica. A citadela não se tratava só de proteção, mas também sobre controle. É muito engraçado porque, por caminhar ali naquele início, no centro, eu consigo imaginar tudo isso acontecendo diante dos meus olhos, mesmo que de fato não esteja. A história é realmente impressionante. Viver dentro da citadela significava algumas coisas muito claras, como segurança e proximidade de poder e ter mais oportunidades. Quem vivia perto das muralhas tinha mais chance de prosperar, e quem vivia distante dependia diretamente das decisões tomadas aqui. Isso durante séculos, a citadela funcionou como o maior motor econômico de Gozo. Quem controlava esse lugar, controlava a ilha. Porém, não era só a economia o único pilar daqui. Durante o chamado período de ouro, a citadela também foi o centro religioso de Gozo. Aqui viveram e atuaram bispos de ilha, padres influentes, líderes religiosos e com grande poder social. No coração da citadela fica a Catedral da Assunção, que é mais do que uma igreja, ela representa autoridade espiritual, fé, união em tempos de medo. A importância desses líderes religiosos vai além de só a questão da fé. Eles mediam conflitos, orientavam decisões da comunidade e ajudavam a organizar a vida social. Em uma época sem governo moderno, a religião era um dos principais pilares da estabilidade. A importância da citadela ia além de Gozo, ela fazia parte da estratégia de defesa de toda Malta. Gozo funcionava como a linha de frente. Se Gozo caísse, Malta ficaria vulnerável. Proteger a citadela significava proteger o arquipélago inteiro. Estamos aqui em Victoria e essa é a vista. Tô deixando alguns takes pra vocês, é muito lindo aqui, é tipo impressionante. E tem bastante verde, geralmente as pessoas dizem que Malta não tem muito verde. De fato, quando a gente fica na região mais central, a gente acaba não tendo tanto contato. Mas aqui de forma geral tá muito lindo. Nada aqui é por acaso, e existem detalhes que passam despercebidos pela maioria das pessoas. As ruas estreitas, elas dificultavam ataques internos e confundiam os invasores. As casas eram pequenas e pensadas para economizar espaço para manter o calor. Muitas paredes internas ainda guardam marcas antigas, sinais de incêndios, impactos e conflitos que ficam gravados na pedra durante anos e anos. Algumas pedras das muralhas foram reaproveitadas
de construções ainda mais antigas, inclusive de estruturas da época romana. Bom, eu amo curiosidade, não sei vocês, e eu vou trazer uma curiosidade aqui que era extremamente importante. A ameaça nesse lugar era tão real que existiam leis muito rígidas. Durante séculos, dormir fora da cidadela era estritamente proibido, e quem desobedecesse isso poderia ser muito punido. A segurança coletiva, ela vinha antes da liberdade individual. Isso dizia muito sobre o nível de perigo vivido naquela época. Dando uma pausa sobre todo esse assunto de guerra e de economia para falar sobre arte, Ishin Camalieri é um artista lusitano conhecido localmente como Sacatur. Ele dedicou a vida à arte religiosa, esculpindo imagens que ajudaram a manter viva a tradição, devoção e a identidade de Gozo. As obras dele não falam sobre guerra, elas falam sobre fé, continuidade e memória. É como se a história da cidadela tivesse encontrado outra forma de existir, não mais nas muralhas, mas na arte. Bom, e como tudo muda, com o passar do tempo, as coisas por aqui mudaram. As invasões diminuíram e a artilharia evoluiu. As muralhas perderam parte de sua função militar e a população começou a viver fora. A cidadela deixou de ser necessidade e virou memória, mas ela não foi abandonada. Muito pelo contrário, ela foi preservada. Hoje a Citadela é o símbolo de identidade de Gozo e um dos lugares históricos mais importantes de Malta. Meus amigos, realmente incrível o poder dessa Citadela e a influência dela aqui para Gozo. A Citadela, ela já foi do fundo do mar, refúgio, centro de poder, motor econômico, símbolo de fé. Já viu medo, invasões, silêncio, resistência e hoje ela não protege mais os corpos, mas protege memórias. E talvez esse seja o papel mais importante que ela já teve. Como toda jornada, ela chega ao fim. E eu gostaria de agradecer você que me acompanhou até aqui. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história que existe por trás das muralhas da Citadela. Eu pessoalmente pude aprender muito caminhando por esse lugar e conhecendo um pouco mais sobre a história. Obrigada por me ouvir, por sentir e também por caminhar aqui comigo.